Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Por aqui eu divido com vocês dicas e técnicas para fazer as empreendedoras arrasarem nos seus vídeos. Ajuda as mulheres a alcançar a sua autoestima, a ter mais confiança e mais felicidade também, né? E o tema de hoje é eu separei 5 dicas para você se maquiar mais rápido com qualidade. Eu acho que uma das maiores, tenho certeza, uma das maiores coisas que eu recebo, uma das maiores reclamações que eu recebo das mulheres no geral, mas principalmente das empreendedoras, é que acabam demorando muito para se maquiar. E eu tenho aqui algumas dicas então para ajudar vocês. Antes disso, devo lembrar a todo mundo que estamos sempre ao vivo no Instagram, segundas e quartas, às 20h30, para os nossos episódios. Se você está me assistindo no gravado no YouTube e quiser participar ao vivo para a gente interagir, para vocês tirarem as dúvidas, como o pessoal lindo tá por aqui, é só me seguir no Instagram, @maquiagem-para-vídeos, para a gente conversar mais e mais por aqui. De qualquer maneira, se você tiver dúvidas no YouTube, também é só deixar nos comentários que eu respondo com certeza. O meu compromisso com vocês aqui é toda segunda e toda quarta às 20h30. Se você quer aprender a se maquiar, se você tem dúvidas, se muitas vezes você não sabe nem por onde começar, vem pra cá, assuma esse compromisso com você mesma, que eu estarei aqui te esperando. Hoje a gente vai conversar então sobre esse assunto que é o quê? Velocidade. Como é que a gente consegue se maquiar com qualidade, que tem que ter essa característica. Não adianta só se maquiar rápido. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que não adianta nada você querer se maquiar correndo e sempre reclamar que demora muito pra se maquiar e não fica bom, ou você querer fazer em cada vez menos tempo, mas se as técnicas ainda são confusas pra você. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: maquiagem, gente, leva um certo tempo, porque você tem que fazer alguns processos. Tem algumas coisas que não dá pra pular. Você não pode aplicar a base de qualquer jeito, você não pode aplicar só um pouquinho assim de máscara de cílios, pode, claro, né, mas eu vou te dar aqui as dicas, né, do que vai ficar melhor. Então não adianta, gente, vocês quererem fazer uma super mega maquiagem correndo, porque alguns dos processos têm que ser respeitados. Vocês não vão conseguir fazer um esfumado mega trabalhado com 5 cores de sombra se vocês têm 5 minutos para se maquiar. Tem maquiagem que dá para fazer em 5 minutos, com certeza, mas tem também muitas maquiagens que vão precisar de mais tempo. A Thay tá falando que amou a sombra. Que bom, Thay! É essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês. É da paleta da Bruna Tavares, é a BT Flower, e é essa daqui, ó, pra vocês verem a cor. É essa daqui. Não tá só ela, né, mas essa daqui é a cor que eu mais usei, que é um salmão, só que ele é bem pigmentado, ó, bem pigmentado. Os produtos da Bruna Tavares estão muito pigmentados. Aí, claro que tem mais uma sombra no côncavo mais escura pra gente dar profundidade, porque sombras muito claras, ó, eu saindo do tema aqui, mas sempre fica uma dica boa, né? Sombras muito claras, por mais que você esfume, elas não dão profundidade pros vídeos. E aí vai parecer que a tua maquiagem não existe. Aí você me fala assim, então, mas eu tiro foto e parece que eu não tô maquiada. Nos meus vídeos não parece que eu tô maquiada. Tudo tem um porquê. Nessa vida, gente, maquiagem é técnica, maquiagem não é achismo. Eu estudei muito pra saber tudo que eu sei hoje, mas eu treinei muito e ainda treino, porque a cada pouco tem produtos novos sendo lançados, a gente não sabe o que é, inventam técnicas novas, enfim. O que eu quero dizer pra vocês então? Que hoje eu cronometrei quanto tempo eu demorei pra me maquiar. Eu demorei meia hora pra me maquiar. É mais ou menos o tempo que eu levo pra fazer uma maquiagem nesse estilo. Só que eu fiz essa maquiagem nesse estilo hoje, me apressando. Eu não tava assim, sabe, pensando na vida, curtindo uma música, aquela vibe que é a que eu mais gosto. Eu gosto de sentar e maquiar sem tempo, mas claro que isso só dá de vez em quando, né? Mais pra festas, coisas assim. Mas hoje eu demorei meia hora e eu tem um esfumado com uma cor, com outra cor na pálpebra, tem cílios postiços, tem um delineadorzinho com lápis, que é muito mais fácil, muito mais rápido de fazer do que com delineador. A pele eu fiz, ó, vapt-vupt, voando, porque a pele é mais rápida de fazer do que o olho depois que você pega a prática. E o batom, eu passei um batom que eu não preciso de tanto cuidado assim,
porque eu não tinha mais tanto tempo. Se eu tenho mais tempo, eu posso fazer outras coisas, eu escolho outras técnicas. Vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu de eu ter me programado, estava indo para um casamento, uma formatura, não me lembro, e eu ter me programado para ter pensado, né, hoje eu quero usar um batom vermelho, um batonzão. E no final das contas não deu tempo de eu aplicar um batonzão, eu tive que passar o batom no carro, indo. Então, não adianta. Ia ficar bom o meu batom vermelho se eu não tinha tempo? Não, provavelmente não. Não ia ficar bom. Muito provavelmente que não ia ficar bom o batom vermelho passado assim, na pressa. Então eu prefiro chegar muito mais bem, fica difícil falar, né? Chegar melhor maquiada no local do que chegar com batom vermelho, porque eu queria usar de teimosa aquele batom vermelho, mas ele tá todo mal aplicado. Tem técnicas da maquiagem que precisam ter um certo tempo, que precisam ter paciência, que precisa ter uma aplicação com mais destreza, com mais cuidado. Tem outras técnicas não, que elas são mais rápidas, que você não tem que cuidar tanto. Então tá, vamos começar com as 5 dicas então. A primeira dica, a gente pode parecer boba, mas essa primeira dica é muito, muito valiosa. Por quê? Vocês precisam conhecer os seus produtos e os seus pincéis. O que eu quero dizer com isso? Tem um monte de coisa para falar sobre isso. Se você está testando um produto de primeira vez, é claro que você vai ter que fazer isso com mais cuidado. Então, como é que você vai fazer isso correndo? Se você nunca usou uma paleta de sombra antes, por exemplo, você nunca fez uma combinação usando, você quer se maquiar com essa paleta hoje, e aí você nunca usou ela antes, você não sabe o quanto ela é pigmentada, você não sabe qual pincel vai funcionar melhor que com ela, você não sabe ainda, você não é ainda próxima, você não é ainda íntima do produto. Você vai demorar mais. Então, a primeira dica é conheça bem os seus produtos, conheça bem os seus pincéis, porque isso vai com certeza facilitar muito a tua vida. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem bem. Se os pincéis de vocês estiverem muito sujos, com certeza vai dificultar a maquiagem de vocês. Então, manter os pincéis de vocês limpos, manter a esponja de vocês limpas, já é um dos passos, já é uma das dicas também dentro aí de conhecer os teus produtos, os teus pincéis, que vai com certeza facilitar muito a tua vida na hora de se maquiar. Se a tua esponja já tá limpa, você não vai perder o tempo de lavar ela antes de usar. Muitas vezes eu lavo a esponja antes de usar. Eu fiz isso hoje, inclusive, porque ontem, domingo, não, foi sábado. Sábado eu me maquiei e eu não lavei a esponja depois. Então acabou que eu guardei ela ainda suja e tudo bem, é só não guardar, não é o ideal, claro, né? Mas é só não guardar ela num lugar muito abafado. Então eu deixei ela num lugar arejado e eu sabia que eu ia me maquiar hoje de novo. Peguei a esponja, tive que lavar ela, porque senão a maquiagem não ia ficar tão boa. Então eu perdi ali uns 5 minutos com certeza lavando a esponja, porque vocês sabem que esponja tem que ser bem lavada com o sabonete. Eu sempre indico que seja o sabonete Protex em barra, que é o melhor amigo da esponja. Eu já testei muitas coisas, gente. Eu já testei, inclusive, o produto da marca Beauty Blender, que é uma das esponjas mais caras e mais famosas, e eu não gostei do produto. O sabonete Protex é muito melhor para esponja. Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu perdi ali uns 5 minutos da minha maquiagem, então, que eu poderia já estar, né, finalizando a pele. Mas enfim, então se os teus pincéis estão mais limpos, já estão limpos, vai facilitar a tua vida. Porque senão, se você pegar um pincel assim, ó, eu usei esse pincel hoje. Se você pegar um pincel assim, que tá sujo de uma sombra alaranjada, e você vai se maquiar com uma maquiagem rosada, não vai dar certo, você vai ter que dar uma limpadinha no seu pincel. Nem que seja pegar uma toalhinha e só dar uma leve limpada, mas isso já vai dificultar um pouquinho o teu tempo. Já vai gastar um pouquinho do teu tempo. O que mais a gente pode fazer? O que mais eu posso dar de exemplo aqui pra vocês? Se vocês estão querendo uma maquiagem da pele de alta cobertura, mas vocês têm só produtos de média cobertura, de baixa cobertura, e vocês compraram uma base nova de alta cobertura, não vai deixar para testar a base no dia que tu tá com pressa. Isso vai dificultar muito a tua vida. Você não sabe se essa base mancha, se ela seca rápido, se ela demora para secar. Você não sabe o quanto ela cobre ainda, porque é a primeira vez que tu tá usando. Então não deixa nunca para usar um produto novo de primeira vez quando você está com pressa. Vamos supor que você tá se maquiando para um vídeo e você tem hora, que nem eu hoje, 8h30 eu tô aqui com vocês, é o meu compromisso, eu tô sempre aqui. Às vezes atrasa 1 minutinho, 30 segundos, mas eu tô sempre aqui. E aí vamos supor que eu decidi testar uma base, vai que a base manchou toda na minha pele. Porque às vezes tem produtos que quando secam eles mancham.
Produtos de péssima qualidade, é claro, mas tem produtos que acontece isso sim. Então imagina se eu já tô lá fazendo tô atrasada, já é 8h20, eu tô ainda na base, o que acontece? Eu vou ter que tirar tudo? Ou vou ter que fazer um remendo? Então, com certeza, conhecer os teus produtos quando tu não está com pressa é muito melhor, porque aí quando você já sabe como é que eles funcionam, é vapt-vupt de fazer a tua maquiagem. Vamos supor que você tem uma sombra. Deixa eu pegar uma outra aqui pra mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar produtos também, né? Então, vou pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui é uma paletinha de sombra da Ruby Rose, que ela eu paguei muito barato, gente. R$13 eu paguei e ela é maravilhosa. Essa paletinha aqui da Ruby Rose, eu vou dar um exemplo pra vocês. As sombras, elas esfarelam um pouquinho. E a sombra esfarelar não quer dizer que ela é boa ou que ela é ruim, tá? Sombra esfarelar quer dizer que quando ela foi compactada aqui na embalagem, ela foi compactada com um pouco de ar junto. E isso, como eu falei, não quer dizer que a sombra é boa ou ruim. Quer dizer que a sombra vai soltar com mais facilidade no teu pincel. E muitas vezes isso é bom. Eu já usei sombra que não solta por nada e você tem que ficar esfregando o pincel. E aí quando tu se dá por conta, tu tá toda manchada, tua maquiagem tá manchada, porque você perde um pouco do controle de quanto produto pegar na tua paleta. Mas voltando aqui. Vamos supor que eu não sei o quanto essa sombra cintilante aqui esfarela ou não. E aí eu vou lá com pressa, de primeira aplico com um pincel muito aberto e vai esfarelar, ela esfarela e vai cair toda na minha maquiagem que já tá pronta da pele. Porque eu fiz isso uma primeira vez, eu não sabia qual pincel certo usar numa sombra que esfarela mais. Eu poderia simplesmente ter vindo com o dedo, que com certeza ela ia funcionar muito melhor. Então, alguns exemplos aqui, acredito que vocês tenham entendido que uma das maiores dicas, maiores não, porque as 5 dicas aqui são muito boas, mas uma das dicas é vocês conhecerem os produtos e pincéis de vocês. Dica número 2, então, para você se maquiar mais rápido. Deixar os seus produtos e pincéis à mão, disponíveis. O que é isso? Deixar eles de uma maneira organizada que vai facilitar a tua vida. Ganhei muitos corações. Se você deixa uma necessaire dentro da bolsa, a outra necessaire dentro da gaveta do banheiro, os pincéis lá no quarto e você vai se maquiar na sala, e aí você senta pra se maquiar e você vai ter que pegar tudo, não vai dar certo, você vai gastar muito tempo. Vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vocês vão me entender. Quando você vai fazer uma receita de bolo e você pega todos os ingredientes, não é mais fácil de fazer a receita ou de qualquer coisa que seja, tá? Eu falei bolo, mas qualquer coisa que seja. Se todos os ingredientes estão ali à mão, você não faz mais rápido? Ah, e outra coisa, vamos supor que você terminou de misturar todos os ingredientes do bolo e aí você se deu por conta que não tem fermento. O que você faz? Você não consegue fazer um bolo sem fermento, né? Então você reúne tudo primeiro, organiza tudo primeiro, que você vai economizar tempo depois, numa receita e na maquiagem também. Vou dar um exemplo tosco aqui, mas eu sei que vocês vão entender. Vamos supor que a tua máscara de cílios terminou, ou uma amiga pegou emprestada e não te devolveu, e aí você só se dá por conta na hora de usar. Não é mais fácil você ter se dado por conta antes, quando você vai reunir tudo? Acredito que sim, né? Quando você vai usar? Então, gente, o que eu faço? Vou contar pra vocês o que eu faço. Eu vou contar pra vocês quando eu tô me maquiando pra live, porque aí eu tenho horário, então quer dizer que eu não fico me enrolando. Olha só, sábado eu gravei vários vídeos pra vocês, vários. Sabe quanto tempo eu levei pra maquiar? 1 hora. Sabe por quê? Porque eu fui pegando os produtos com toda a calma do mundo, eu fui pegando, eu me maquiei um pouco no banheiro, um pouco aqui no meu cantinho, aí eu levantava, aí eu parei para ir tomar uma água, aí eu fiz não sei o que, eu me maquiei com toda a calma do mundo. Na hora de colar os cílios postiços eu até testei uma coisa diferente que eu nunca tinha feito antes. Enfim, eu levei 1 hora para me maquiar. Quando eu me dei por conta, eu falei, meu Deus, por que eu demorei tanto para me maquiar hoje? Porque eu tava me enrolando e eu não tinha deixado tudo num lugar só. Agora, hoje, eu tinha horário com vocês, 8h30 eu tava aqui. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu pensei que maquiagem que eu ia fazer. Depois, eu reuni tudo que eu ia usar, eu coloquei no banheiro, me maquiei no banheiro hoje, eu coloquei tudo ali no banheiro, eu coloquei um vídeo do YouTube pra rodar, porque eu adoro me maquiar assistindo vídeos do YouTube. Adoro, principalmente esses de lifestyle, que eu não preciso prestar muito atenção. E aí eu vou me maquiando bem rapidinho, só que o tempo vai passando. E o vídeo, ele tinha 20 e poucos minutos, 20 minutos mais ou menos, e quando o vídeo terminou, eu tava quase terminando minha maquiagem, faltava só o cílio postiço. Então eu demorei meia hora pra me maquiar.
que aconteceu? Meia hora pra me maquiar. A maquiagem que eu fiz no sábado, ela não era muito mais elaborada que essa não. E aí, por que eu demorei muito mais então? Porque eu não tinha horário e porque as coisas não estavam ali juntas. Olha só, vou dar um exemplo pra vocês. Os meus pincéis, eles ficam normalmente aqui nesse quarto. As minhas maquiagens, elas ficam um pouco aqui, um pouco no outro quarto, onde eu guardo as minhas maquiagens profissionais, e fica um pouco no banheiro também, porque aquilo que eu uso bem no dia a dia fica um pouco lá também. Os produtos de preparação de pele ficam lá no banheiro. O sabonete que eu uso fica no box do banheiro, que é no outro banheiro, não é no banheiro que eu me maquio. Ou seja, tá tudo espalhado. O que acontece se eu começar a me maquiar e eu tiver que ficar saindo toda hora? Eu vou me atrapalhar. Então, quando eu tô com tudo ali, que é o que eu fiz hoje, eu reuni tudo primeiro, eu me maquiei em meia hora pra vocês. Vamos pra mais uma dica? Me conta se faz sentido pra vocês essas duas dicas. A dica número 1 foi conhecer os teus produtos, os teus pincéis. A dica número 2 é deixar tudo à mão. Então, me conta se isso fez sentido pra vocês ou não. Me conta aqui nos comentários. Se você ficou com dúvida também, você pode me mandar e... Gente, se vocês não concordam, não tem problema nenhum, tá? São dicas que eu reuni aqui conforme a minha experiência. Eu maquio há muito tempo e já passei por tudo que vocês possam imaginar. Já me maquiei rápido, já me maquiei correndo, eu já me maquiei no carro, eu já me maquiei no avião, gente, sim, porque eu saí de um lugar onde eu morava pra ir num casamento em outro lugar. E eu tava dando aula nesse dia e eu fui direto pro aeroporto. Eu não podia dar aula maquiada para um casamento. Indo pro aeroporto não ia dar tempo, senão eu ia perder o voo, eu me maquiei no avião. Até isso eu já fiz. Eu me maquiei em qualquer lugar. Mas porque agora eu tenho experiência, porque no começo eu não conseguia, né? Me atrapalhava toda. Débora falou que fez sentido. Saudade, Débora. Débora foi minha aluna. Hoje ela é maquiadora profissional. A Francisca falou que sim, deixar tudo à mão é mais rápido. Exatamente. Vamos para a dica número 3, então. Vocês precisam conhecer, gente, as técnicas que ficam melhor no formato de olhos e no formato de rostos, de rosto de vocês. Porque senão é o mesmo sentido. É a mesma técnica, é a mesma vibe das duas dicas do começo. Se você conhece o que você está fazendo, se as coisas estão à mão, se as coisas estão disponíveis para vocês, seja os produtos, seja os pincéis, ou seja o conhecimento, é claro que você vai fazer tudo isso muito mais rápido. Quando eu não sabia o cílio postiço certo pro meu olho, sabe por que eu demorava mais para me maquiar? Porque eu não conseguia fazer com que aquele cílio encaixasse no meu olho com tanta facilidade. Sempre ficava torto, um ficava mais alto que o outro. Quando eu não conhecia o formato dos meus olhos e eu tentava sempre fazer um esfumado que deixava, no fim das contas, o meu olho caído, no final das contas eu tinha que fazer o quê? Consertar aquela sombra que eu fazia o esfumado muito lateral e eu não sabia que não ficava bom no meu olho. O que eu fazia? Eu copiava a maquiagem lá da youtuber que eu tava seguindo, que eu tava copiando literalmente, porque eu dava play e pause no vídeo o tempo inteiro e eu ficava copiando e não ficava bom no final das contas. E no dia que eu tava me maquiando sem o vídeo lá pra sair, também não ficava bom. Só que aí eu tinha mais trabalho pra esfumar. Eu tinha mais trabalho pra fazer tudo. No contorno, a mesma coisa. Sempre ficava manchado e eu não sabia por quê. Quando eu aprendi, de verdade, as técnicas que fazem sentido pro meu formato de olho, pro meu formato de rosto, eu passei a me maquiar mais rápido. E da mesma maneira, eu não estudei só o meu formato, eu não estudei só o formato de olho do meu rosto, o formato do meu olho e o formato do meu rosto. Eu estudei todos, porque eu sou maquiadora profissional e professora de maquiagem, tanto de automaquiagem quanto de maquiagem profissional. Então eu tenho que saber todos, até porque eu nunca sei o formato que vai sentar na minha cadeira. Eu nunca sei o formato de olho da minha cliente. Eu preciso saber todos. Se eu inventar moda na hora de maquiar minha cliente, gente, é claro que eu vou demorar mais tempo, porque provavelmente eu vou errar alguma coisa que depois eu tenho que consertar. E consertar é possível, gente, consertar quase tudo na maquiagem, só que não quando você tem 5 minutos para se maquiar. Falando em 5 minutos para se maquiar, tem uma coisa aqui pra gente prestar muita atenção. Vocês já devem ter visto, eu quero que vocês me digam aqui quem que já viu, tá? Quem que já viu vídeos no YouTube de blogueiras ou de maquiadoras famosas colocando lá maquiagem em 1 minuto, maquiagem em 5 minutos, maquiagem em 10 minutos? Vocês notaram que muitas vezes os vídeos é com edição, né? Mas na maioria desses vídeos é sem edição. Que elas fazem a maquiagem correndo.
Chega lá nervoso. É engraçado, claro, é legal de assistir. Eu mesma já tentei fazer isso só pra dar risada pra ver o que acontecia. Mas, gente, maquiagem pra vida real, se você fizer assim, você vai ficar estressada, você vai ficar nervosa. E não vai ser uma coisa tão prazerosa. Dá pra se maquiar em 5 minutos? Claro que dá. Dá pra fazer uma maquiagem que nem eu fiz hoje em 5 minutos? Não, gente. Não dá. Tem um esfumado com 2 cores, tem outra cor aqui, tem o cílio postiço. Só o tempo de passar a cola no cílio postiço e de aplicar já vai dar mais tempo do que isso. Tem um esfumadinho aqui embaixo, tem primer, tem hidratante para a área dos olhos, tem hidratante para o rosto, tem primer, base, corretivo, pó, tem 2 tipos de pó, tem contorno, tem blush, tem iluminador, tem batom. Como é que vai dar para fazer tudo isso em 5 minutos? Normalmente as maquiagens que a gente vê nesses desafios, nesses challenge por aí, que elas fazem, acaba que a maquiagem de 5 minutos nem faz sombra. Não aplica sombra, não faz um esfumado. Ou se faz, é uma coisa muito vapt-vupt que praticamente não vai aparecer. Mas se eu preciso me maquiar em 5 minutos, gente, eu consigo me maquiar. O que eu vou fazer? Eu vou pular algumas etapas. Eu vou escolher algumas etapas. Eu já me maquiei, sim, aqui pro YouTube. Aqui pro Instagram, pra fazer live pra vocês em 5 minutos. Isso já aconteceu. E eu passei só corretivo, pó, que é bem importante para quem grava vídeos, aplicar pó. Passei só um gloss, ou um balme, na verdade não foi nem gloss. Passei só um balme e só passei uma camadinha de cílios, de máscara de cílios bem rapidinha. E fui. E vim, né, gravar. E tá tudo bem. Só que eu escolhi naquele dia, eu sabia que não daria tempo de eu fazer uma maquiagem muito mais elaborada do que isso. Agora, quando eu quero valorizar o meu formato de olho, quando eu quero valorizar o meu formato do rosto, eu preciso de um pouquinho mais de tempo do que simplesmente 5 minutos. Então, saibam uma coisa. Se vocês reclamam que vocês não têm tempo para se maquiar, que vocês demoram muito para se maquiar, ou então que o maquiador demora muito, saiba que dá para maquiar em menos tempo, só que você vai ter que pular algumas técnicas e aí vai ficar comprometido o resultado final da tua maquiagem. Vocês já ouviram falar em Makeup Express ou maquiagem expressa? Vocês já ouviram falar? Tá muito na moda isso agora. E, gente, eu não tô falando mal disso, tá? Eu, inclusive, tenho esse serviço para as minhas clientes aqui na minha cidade. O que acontece? É uma maquiagem que seria mais rápida e aí ela é um pouquinho mais barata para cliente. É para quando ela quer uma maquiagem menos elaborada. Ela tem, por exemplo, sei lá, um aniversário de uma criança e ela quer, é às 3 da tarde de um sábado, mas ela quer ir maquiada. Não é um casamento, não é uma formatura, não é uma maquiagem à noite, não é uma maquiagem que ela vai ser a protagonista. Tudo bem. Só que para nós maquiadores, maquiar assim, ó, muito mais rápido, gente, é muito mais difícil. Para a maquiagem ficar com uma qualidade profissional excelente e ao mesmo tempo muito mais rápido. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam a jogadinha aí? Vamos para mais uma dica então? Lembre-se, a dica número 3 então é que vocês precisam sim conhecer primeiro, assim, é o primeiro passo. É saber qual maquiagem fica bom pra ti. O esfumado vai ser lateral? Vai ser redondo? Vai ser diagonal? O teu cílio postiço, ele tem que ser redondo? Ele tem que ser lateral? Ele pode ser os dois, porque tem alguns formatos de olhos que pode ser qualquer um dos dois que vai ficar lindo igual. O teu contorno, ele tem que ser mais acinzentado ou não? Para tua pele, o que acontece? O teu contorno, ele tem que ser mais reto, ele tem que ser mais para baixo. Você precisa contornar a sua testa? Você precisa contornar o seu nariz? Você precisa fazer jogo de luz e sombra ou só a luz ou só a sombra? Então você precisa conhecer algumas técnicas. Vamos para a quarta dica então. A quarta dica, gente, é saber o básico bem feito. O que isso tem a ver com se maquiar rápido? Olha só, se eu sei fazer um esfumado para o meu olho, um esfumado com uma sombra marrom bem clarinha, com uma sombra marrom clarinha, mas um clarinho pra mim, que apareça, né? Porque tão clarinha que não apareça não adianta, você vai perder tempo. Mas se eu já sei fazer bem feito aquele primeiro esfumado, se eu já sei qual pincel funciona, porque eu conheço lá a regra número 2, a dica número 2, número 1, né? Que é conhecer bem. Se eu já sei tudo isso, é claro que vai ficar muito mais fácil de eu me maquiar quando eu tiver com pressa. Como assim? Tenho 10 minutos para me maquiar hoje. O
que eu vou fazer? O básico bem feito. Agora, se eu não sei fazer o básico bem feito, se eu não acerto um esfumadinho marrom, se eu não sei nem aplicar máscara de cílios com as dicas certas, da maneira correta, da maneira que vai fazer diferença nos teus cílios, no teu olhar, é claro que você não vai conseguir em 10 minutos se maquiar com qualidade. Lembre-se que o tema da live de hoje, da aula de hoje, é dicas para você se maquiar mais rápido, mas com qualidade. Porque sim, eu consigo. Se vocês fizerem um desafio aqui comigo, eu vou me maquiar em 1 minuto, em 5, em 8, em quantos vocês quiserem. Mas vai ficar com um acabamento perfeito? Não vai. Eu preciso de um tempo para acabamento perfeito. E aqui a maior prova que eu tenho para vocês é: vocês já viram um maquiador profissional maquiar em 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? Não, gente, não maquia. Ou é uma maquiagem de teatro, de palco, de passarela, que é outra história que não dá pra comparar com a maquiagem social, ou então a maquiagem social não vai durar, não vai ficar com bom acabamento. Então, a maior prova que eu tenho aqui pra passar pra vocês é: se os maquiadores profissionais demoram pra maquiar uma cliente, é claro que você também vai demorar um pouquinho pra se maquiar. Mas se você souber o básico bem feito, você vai conseguir sim, em 5, 10 minutos, fazer uma maquiagem super ok pra você, que funcione no teu formato de olho, que funcione no teu formato de rosto, beleza? Vamos pra dica número 5? Dica número 5 é testar a maquiagem, testar os produtos novos, as técnicas novas, num dia que você não vai sair, ou num dia que você não tem gravação. Se você se maquia para gravar os seus vídeos, não adianta você testar os produtos no dia da gravação. Você precisa fazer isso antes. E agora, para isso aqui eu tenho uma história para contar para vocês, que eu adoro contar história. Adoro. Principalmente histórias verdadeiras, né, gente? Porque aí faz todo sentido. Quando eu já sabia me maquiar, eu tinha feito um curso de automaquiagem, um curso de maquiagem profissional só, então eu ainda não atendia clientes assim com muita constância, né? Mas eu já sabia me maquiar, que eu já tinha feito alguns cursos de automaquiagem, mas eu não conseguia colocar cílios postiços em mim mesma. Não conseguia, gente. Tá. Aí teve uma festa. Hoje eu vou conseguir colocar cílios postiços, coloquei na minha cabeça. Na verdade, naquela época eu nem pensava muito nisso, né? Mas o que aconteceu? Eu consegui, gente. Consegui colocar o cílio postiço. Ficou perfeito. Assim, ó, dica não, sorte de principiante, sabe? Hoje eu vejo que é sorte de principiante. Me maquiei, coloquei os cílios postiços e fui pra festa. E ficou lá coladinho no lugar, certinho. E aí eu pensei, opa, agora eu sei colar cílios postiços. Que beleza, é tão fácil. E aí eu fiquei um tempão sem colar cílios postiços. E num certo dia eu fui colar cílios postiços de novo no dia de sair. No dia da festa. O que aconteceu? Não consegui colocar. Estraguei toda a minha maquiagem, porque eu ainda tive a péssima ideia de usar cola preta, que eu digo, não usa cola preta, pelo amor de Deus. E aí, estraguei tudo e pensei, ué, o que aconteceu? Eu sabia pôr, agora eu não sei mais. E agora, o que eu faço? Tá. Aí eu pensei, bom, não posso mais fazer isso na hora de sair, porque eu vi que estraga a maquiagem. E aí eu comecei, gente, a tentar colocar cílios postiços quando eu tava em casa. E quando eu não tinha nada pra fazer depois. E o melhor momento pra fazer isso, pra mim naquela época, e eu te dou essa dica porque foi muito válido pra mim, foi colocar os cílios postiços antes de tomar banho. Testar uma maquiagem, não só o cílio postiço, antes do banho. Porque aí você pode rabiscar, fazer a caca que quiser, tira e vai tomar banho. E depois vai fazer o que você quiser, jantar com a família, tomar banho, ir dormir, o que você quiser. Mas uma dica muito importante, treine para você conhecer os seus produtos e os seus pincéis de verdade, não no dia que você vai sair, não no dia que você vai gravar os seus vídeos. Faça isso no dia que você vai ficar em casa. Claro, você pode ficar o dia inteiro com aquela maquiagem em casa se você quiser, principalmente se você estiver testando durabilidade de uma base, de um corretivo, de um batom. Faça isso, faça em casa. Melhor coisa, melhor dica que eu posso dar pra vocês. E aí, quando você precisar se maquiar rápido, você vai conseguir, porque você testou, você já tá assim, uma prova de bala naquela técnica específica e você vai conseguir fazer cada vez mais rápido. A primeira vez que eu fritei um ovo na minha vida, é claro que não ficou 100% bom. Ficou meio estranho. Eu quebrei a gema e não era pra ter quebrado. Eu botei sal de mais ou de menos. Tô inventando aqui, tá? Porque eu não me lembro se isso é verdade ou não. Tô fazendo uma suposição pra vocês. Mas é claro que eu fui quebrando ovos todos os dias da minha vida, ou vários dias da minha vida, e hoje eu faço isso muito mais rápido de olhos fechados.
sem estragar o ovo e acertando a quantidade de sal. A Karen falou dica maravilhosa, que bom que você gostou. Então, gente, não adianta. Qualquer técnica nova vai te assustar um pouquinho no começo. Principalmente se você começar com o pé esquerdo. Como assim? Se você queimar o ovo na primeira vez, depois você vai pensar, meu Deus, gente, como assim? O que eu tenho que fazer de diferente? Aí você vai pensar, não quero fazer hoje não, porque hoje eu tô com pressa. E se eu queimar o ovo de novo? E aí você não vai fritar mais o ovo. Você vai demorar uns dias pra fritar o ovo de novo. Ó, minhas histórias. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Que na maquiagem, então, se você deixar pra fazer no dia de sair, ou você vai ter sorte de principiante, que nem a minha história dos cílios postiços, ou então a probabilidade de ficar ruim ou de você demorar muito mais e de te atrasar é muito grande. Então, teste antes, sempre antes. Comprou um produto novo, testa num dia que você não vai sair para ver o que acontece. Lembrei de uma outra história, eu e minhas histórias, né? Lembrei de uma outra história. Comprei um protetor solar com cor. Isso faz bastante tempo. Era da marca Episol. Aí tinha lá tinha provador, não me lembro, mas tinha lá o extra claro e o claro. E eu tenho assim uma briga com protetor solar com cor que acho que nunca termina. Por quê? A cor nunca fica boa em mim. Nunca fica boa em mim. Ou fica muito claro, ou fica muito escuro, ou fica laranja, mas muito claro é muito difícil de acontecer. Então quando eu fui comprar o protetor, eu comprei o extra claro. Era pele claríssima o nome. E aí cheguei em casa, pensei, bom, vai dar certo, com certeza, porque eu acho que eu testei na mão, não me lembro. Fiz errado, né? Porque vocês sabem que não dá pra testar a base. E o protetor com cor pode ser uma base, né? Pode ser usado no lugar da base. Fui testar, fui aplicar num dia de gravar um vídeo. E de sair depois, por isso que eu apliquei. Gente, eu fiquei um fantasma. Porque além dele ser bem claro, e claro que quando é muito claro dá pra gente fazer uns paranauê, como a gente fala, dá pra gente dar uma consertadinha depois com corretivo, com pó, com contorno, com blush. Só que, além dele ficar muito claro, ele me deixou com uma cor estranha, porque ele era meio acinzentado. Eu fiquei com uma cor de defunta, de morta, não tem outra coisa que defina. E aí, o que eu fiz com aquele vídeo? Postei, era uma live, eu só vi que eu fiquei tão estranha depois, quando eu assisti a live aqui, que eu deixei ela rodar. Mas aquele vídeo eu não usei depois pra fazer os posts que eu faço aqui quando eu picoto as lives. Quando eu pego as dicas aqui no meio da live e coloco lá no feed depois, sabe? Enfim, perdi um vídeo. Entenderam? Então não façam isso no dia de gravar vídeo ou no dia de sair. A Karen falou, a gente sempre se dá mal fazendo só na hora. Com certeza a gente se dá mal. Com certeza mesmo. Que nem eu falei, ou tu vai ter sorte de principiante, ou tu já tem muita habilidade para aquilo, e tá só testando, por exemplo, um cílio novo, mas tu já tem bastante habilidade, tu já tem o conhecimento suficiente para olhar na caixinha do cílio e saber que aquele cílio vai ficar bom no teu olho, ou então, gente, a probabilidade de dar errado é muito grande. Vamos dar uma recapitulada aqui nas 5 dicas, então, vai que alguém entrou depois, rapidinho. Dica número 1 é conhecer os seus produtos e os seus pincéis, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora, tenha tudo a ver com a última dica, né? Mas você não tem nenhuma surpresa na hora de se maquiar. Dica número 2 é deixar os seus produtos e pincéis à mão, deixar perto, deixar tudo reunido. Principalmente se você está se maquiando com pressa para algum evento ou para gravar um vídeo. Deixa tudo prontinho ali, que aí é vapt-vupt para você se maquiar. E aí você não faz tanta bagunça também, porque eu faço muita bagunça quando eu tô me maquiando, que eu tenho que pegar as coisas assim, uma em cada lugar. Então, se eu tô sentada aqui, eu tô me maquiando aqui, eu vou fazer a bagunça só aqui. Vou mostrar pra vocês a minha bagunça de hoje, porque ela tá aqui. Eu me maquiei lá no banheiro, mas eu trouxe pra cá. Ó, os produtos que eu usei não estão lotados aqui, porque tem umas 5 bases aqui dentro, tá? Mas os produtos que eu usei, eles estão todos dentro dessas 2 bolsinhas, dentro dessas 2 necessaires. Então, na hora de eu pegar tudo do banheiro, eu guardei dentro das 2 bolsinhas e trouxe pra cá, que é aqui que elas ficam. Na hora de levar pro banheiro, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei as 2 bolsinhas e levei pra lá, então dá super certo. Manter os seus produtos e seus pincéis limpos também vai facilitar, com certeza. Dica número 3 é conhecer as técnicas que ficam boas em você. Qual é o esfumado? Qual é o formato do esfumado que fica bom no teu olho? O teu olho é de qual formato, gente? Existem 9 formatos de olhos. Existe olho caído, pálpebra caída, existe pálpebra proeminente, olho proeminente, né? Existe olho pequeno, existe olho próximo, olho afastado, as orientais, existe o olho fundo, profundo, existe o olho
amendoado, que seria o olho perfeito. E claro que você pode ter uma ou mais dessas características. E aí, se você sabe qual é a maquiagem que fica boa pra você, vai facilitar demais a tua vida. E agora, como a gente tem uns minutinhos ainda, deixa eu te falar um pouquinho sobre o meu formato de olho, pra você entender um pouquinho mais. Olha só, o meu olho, claro que aqui eu tô maquiada, então vocês não vão conseguir identificar agora, porque a maquiagem tá certa pro meu formato, mas o meu olho ele é pequeno. Quando a gente vai maquiar um olho pequeno, o que a gente faz? A gente sobe mais a sombra e a gente expande mais a sombra. E aí a gente vai fazer crescer a maquiagem pra cima e pro lado. E aí o meu olho também ele é próximo. O que isso quer dizer? Que os meus olhos eles são juntinhos. Quando eu faço uma maquiagem para valorizar os meus olhos, eu sempre vou deixar a maquiagem mais clara no cantinho interno. Eu sempre vou iluminar o meu cantinho interno. Além de não trazer o delineado até aqui dentro, sabe aquele delineador que a pontinha vem aqui para dentro como se fosse um gatinho aqui dentro? Eu jamais vou fazer isso nos meus olhos, eu vou deformar o meu rosto se eu fizer isso. E sempre iluminar, então, nada escuro aqui. Então, o delineado, o lápis de olho, eu nunca vou fechar ele aqui. Outra coisa, o meu olho é levemente fundo também, então quando eu vou fazer o meu esfumado, eu preciso dar profundidade lá no meu osso, porque esse osso aqui é saltado, o meu olho tá lá pra dentro, então eu preciso erguer, subir o meu esfumado. O que mais que eu posso falar aqui do meu olhar? O cílio postiço. O meu cílio postiço ele não pode ser muito lateral, porque se eu colocar um cílio muito lateral e muito grande pro meu olhar, eu vou deixar o meu olho assim, ó, caído. O meu cílio postiço vai fazer isso aqui, ó, com o meu olho. Olha a diferença de um olho do outro. E, gente, eu vejo tanta gente fazendo isso. Tanta gente. O olho da pessoa não é caído, só que por causa do cílio postiço, o olhar fica caído sim. Outra coisa que eu não faço no meu olhar é juntar a maquiagem de cima e de baixo, fazendo aquele esfumado que pega aqui, ó. Porque isso aqui não vai deixar o meu olhar tão bonito assim, principalmente para os vídeos. Se for para festa, para alguma coisa assim, e eu quiser uma maquiagem bem power, bem lateral, eu até consigo fazer sem deixar o meu olhar caído, mas assim funciona melhor. E por que eu tô falando o que funciona para mim? É para dar exemplos para vocês, mas eu como maquiadora profissional, eu consigo dar exemplo para cada uma de vocês. Se eu pegar uma foto de vocês, eu consigo te ajudar, eu consigo te falar assim, ó, no teu olhar vai ficar bom isso, isso e isso. Você vai usar essas dicas, essas técnicas e você não vai usar as outras técnicas. Por exemplo, você não vai fazer delineador gatinho, não vai ficar bom em você. Ou você vai fazer delineador gatinho que vai ficar ótimo em você. Enfim, tudo isso. O que mais será pro meu olho? Ah, para aumentar o meu olho eu também posso deixar a minha linha d'água, ó, sem nada, ou então fazer um esfumado por fora. Vocês sempre vão me ver com esse esfumado por fora, porque isso fica muito bom no meu olho. Aumenta o meu olho, deixa ele mais redondinho, só que tem maneira certa de fazer isso para valorizar o meu formato de olho. Bom, a quarta dica, retomando aqui então, é saber o básico bem feito. Quando você sabe fazer aquele esfumadinho marrom, quando você sabe aplicar máscara de cílios da maneira certa, quando você sabe fazer o esfumadinho aqui embaixo, aplicar a base, quando você sabe fazer o contorno, que não precisa ser um super contorno para esculpir o teu rosto, mas sim para devolver cor pro teu rosto, para devolver as sombras, para deixar a tua maquiagem mais natural, eu tenho certeza que você vai se maquiar mais rápido, sim. E a quinta dica então, pra gente finalizar por aqui, é fazer os testes dos produtos novos ou das técnicas novas num dia que você vai ficar em casa e que você não vai gravar vídeos. Então você vai fazer os teus testes quando? Você não vai fazer os teus testes no dia de ir para uma festa, você não vai colar cílios a primeira vez no dia de gravar um vídeo, porque pode ser que o teu cílio fique todo errado. E muitas e outras dicas que eu já dei aqui, muitos e outros exemplos que eu já passei para vocês. Bom, galera, a live de hoje, a aula de hoje, ela vai se encerrando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessas 5 dicas que eu separei aqui com carinho. Eu parei esses dias, escrevi elas, não escrevi de qualquer jeito, eu pensei no que realmente faz sentido para mim. Quando eu estou me maquiando, tenho certeza que fez sentido para vocês também. Quem ficou com alguma dúvida, pode aproveitar para deixar comentários no YouTube, que depois eu comento, depois eu respondo vocês. Ou aqui no Instagram também, pode me mandar direct, pode me mandar e-mail. Enfim, vocês têm vários canais de comunicação comigo. E para você que ficou comigo até agora aqui no YouTube, eu espero de coração que você tenha gostado. Deixa suas dúvidas aqui, pode deixar comentário que eu sempre respondo com o maior carinho. Muito obrigada então pela presença e nos vemos no próximo dia.